Graça e paz, gente, shalom. Vamos aqui ler em Atos, capítulo 7 e o versículo 48 e o 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Iude Rei Bavirê, ou qual é o lugar do meu repouso? Aleluia! Vamos aqui ainda em Atos 17, versículo 24. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu, levantar um pouquinho a câmera aqui, sendo Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Bom, eu quis trazer esse assunto porque tem pessoas que ficam assim: a irmã faz parte em qual igreja? Qual a religião da irmã? Não sei o quê. Gente, eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não vivo religião. Eu vivo o eterno. E eu quero mostrar a vocês aqui quem realmente é o templo do eterno. Como eu já mostrei nesses 2 versículos, tá, gente? Eu mostrei para vocês, depois eu vou até pegar o papelzinho que eu esqueci de trazer, né? Como é o código do eterno dentro de nós. Então, templo e morada do Hakov, tá? Do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, somos nós, tá? Somos nós. E os santos dos santos é a glândula pineal que fica no nosso cérebro, tá? Bem no meio aqui, entre as duas sobrancelhas, tá? Glândula pineal, tá? Alusões dentro da Torá que muita gente pensa que está falando de um templo de pedra, quando na verdade está falando do corpo humano. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que o templo de Salomão, que existia, né? O templo de Salomão lá atrás, na verdade era uma imagem de um corpo deitado. Sabe como a Torá se refere à glândula pineal? A casa ou lugar onde o eterno habita, tá? A casa onde o divino habita. Eu já mostrei para vocês como é o código do eterno dentro de nós, mas vou mostrar de novo. Vou dar uma pausa aqui para pegar ali, tá? Bom, gente, eu já tenho vários vídeos falando sobre o código do eterno dentro de nós, tá? Mas vou mostrar novamente, porque essas 4 letras do nome do eterno está codificado no nosso DNA, tá? Então aqui o Iude, o Re, o Vav e o Re. Então o Iude é a cabeça, tá? O primeiro Re aqui, ó, é os braços e os ombros, tá? Os braços e o ombro. Iude, Re, Vav. O Vav é o corpo, né? O tronco, tá? Tórax, entendeu? O Vav é o tórax. E o outro Re são as pernas. O outro Re são as pernas. Então, eu vou perguntar novamente.
Quem é o templo e morada do Ruach Kadosh? Somos nós, porque ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Isso aqui é o código do nome do Eterno, Yud, Re, Vav, Re, Yarro. Você está vendo que o Yud é na cabeça, tá? E aqui é onde fica a glândula pineal, entendeu? Que é chamado dos santos dos santos. Então, gente, eu quero que fique claro aqui, que vocês entendam que vocês não precisam estar numa igreja, num templo feito por mão de homens, para adorar ao Eterno, para servir a Ele, não. Nós somos templo e morada do Ruach Kadosh. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Gente, aqui em Jeremias capítulo 7, e o versículo 4, diz assim, ó: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Entenderam? Aqui está Senhor, mas eu já disse a vocês, aonde tem Senhor com letra maiúscula, era para estar o nome do Eterno, ou o Yud, Re, Vav, Re. Então, quando está falando aqui, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Yud, Re, Vav, Re é este, porque na verdade não é. O templo do Yud, Re, Vav, Re somos nós, seres humanos, tá? Nós, obra das suas mãos e assinada por ele, entendeu? Aqui em Gálatas fala assim, ó. Olha aqui em Gálatas, capítulo 1, e o versículo 10, diz assim: por que, pessoal, do eu agora? A homens ou ao Criador? Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não sendo servo do Machia. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, gente, evangelho significa verdade, eu já falei isso para vocês. Então, vocês têm que entender, evangelho. Ah, vamos pregar o evangelho. Evangelho significa verdade. Então, qual a verdade que está sendo pregada por aí? Então, assim, mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado, ou seja, as verdades que ele anunciou, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Yahushua Hamashia. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja do Criador e a assolava. Então, qual é a igreja? Igreja somos nós. Então, assim, né, como Paulo falou, eu também falo, certo? Eu estou aqui para agradar ao Eterno e falar as verdades que eu conheço e vivo. Eu não estou aqui para agradar a homens, para agradar a fulano, para agradar a cicrano. Importa mais a mim agradar ao Eterno do que aos homens. Se os homens quiserem receber a palavra que eu vos dou, receba. Também, se não quiser, eu não posso fazer nada. Uma coisa eu sei, a minha parte eu estou fazendo, tá? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas igrejas somos nós. Templo e morada do Ruach Kadosh somos nós. Aprendam isso. Entendeu? Você não precisa estar dentro de uma igreja para estar adorando ao Eterno, não. Entendeu? Você é o templo dele. Você é templo e morada dele. Ele fala com você, dentro de você.
na sua mente, na sua glândula pineal, que é os santos dos santos. Você não precisa ir correndo para uma igreja. Muitos, né, o sistema religioso, vou para a igreja para Deus falar comigo. Gente, vocês têm que crescer, entendeu? Crescer espiritualmente. E começar a buscar dentro de vocês para receber, entendeu? O que o Eterno tem para dar a vocês. E não está comendo tudo de homens. Não está ouvindo tudo que o homem fala. Porque quando eu vivia no sistema religioso, eu sempre falei, eu como Bíblia, eu como palavra. Certo? Eu sabia que o Eterno tinha algo diferente para mim, mas eu não sabia que era tão diferente assim, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu já tinha muito conhecimento quando eu estava no sistema religioso, e o Eterno me revelava muitas coisas através da sua palavra e dentro de mim, quando ele falava comigo. Então, eu parecia um peixinho fora d'água, porque eu via que tinha muita coisa errada, muita coisa estranha, muitas coisas ali que eu dizia, não, isso não pode ser, não é só isso. E realmente não era só isso, tá? E quando ele me tirou do sistema religioso e me revelou o seu nome e o nome do seu filho, eu passei a entender muitas coisas. Então, gente, busque do Eterno, tá? Busque dentro, não busque fora. Eu poderia falar vários versículos aqui para vocês sobre quem é o templo, né? Mas eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso, tá? Isso aqui é só a introdução. Que ele continue nos abençoando.